Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. E aí, pessoal, tudo bem? Este vai ser o nosso primeiro episódio de House of Grisa. Isso que vocês viram aqui, né? Eu sou Marcelo Grisa e eu espero que a gente fale sobre muitos tópicos aí, não só relacionados aos quadrinhos, que é algo que eu já venho fazendo há bastante tempo. Parei um pouco, mas tô aqui, tô de volta, em um outro formato, mas também falar sobre processos criativos, sobre indústrias culturais e outras paradas que eu ando pesquisando aí. Eu sou Marcelo Grisa e eu sou jornalista, sou escritor, editor e diagramador também. E entre outras coisinhas mais, né? Piranha também, prazer, obrigado. O nosso primeiro tópico aqui, como vocês talvez tenham visto aqui embaixo, né? É justamente sobre os quadrinhos no Substack. Nessa semana a gente teve pelo menos 2 grandes autores migrando para lá, sendo notícia na quadrinhosfera, digamos assim, por estarem saindo das editoras convencionais, né? Um da Marvel, o Jonathan Hickman, e outro da DC, o James Tynion IV, James Tynion IV, para irem para essa plataforma. Primeiro, o que é o Substack? Bem, o Substack é uma plataforma que ela pode ou não ser paga, certo? Uma plataforma em que os criadores montam seus canais e estabelecem uma estrutura de newsletter, né? Que pode ter a periodicidade que a pessoa preferir. Então, se você quer ter só uma newsletter e tal, você pode ir lá e criar a sua também, mas calma que tem outras formas de fazer isso. Eu vou também falar disso um pouco mais para frente. Mas o Substack, ele oferece também para os criadores fazerem e lançarem lá os seus conteúdos exclusivos, né, com a Substack. Como fazem isso? Através de um processo aí de uma plataforma de assinatura. A pessoa pode ter só as atualizações gratuitas ou então ela pode ter também o conteúdo pago. Esse conteúdo pago pode variar, pode ser o que quiser. O Substack tem, por exemplo, o seu próprio player de podcasts. Então dá para você que é podcaster ter um canal e publicar o seu conteúdo exclusivamente lá. Agora também a plataforma está investindo nos quadrinhos com nomes de peso aí. Há inclusive outros 3 nomes aí que entraram, né, nos últimos tempos foram o Saladin Ahmed, a Mary James Ostertag e, claro, o Scott Snyder, né? O Scott Snyder, inclusive, anunciou não só mas anunciou múltiplos títulos, né? Uma espécie de selo editorial próprio. O Jonathan Hickman, que eu quero falar, acho que mais fortemente dele, né? O James Tynion só anunciou coisas e tal, mas o Jonathan Hickman vem com uma proposta até bastante ousada e justamente abrindo o máximo possível o seu processo criativo. O que ele fez? O selo dele se chama Three Worlds, Three Moons, três mundos, 3 luas, certo? E é um que ele chama de universo conceito, criado por ele, pelo Mike Del Mundo e pelo Mike Huddleston. São 2 desenhistas que trabalharam já com ele em outros quadrinhos, né? O Jonathan Hickman, ele é muito conhecido pela sua passagem nos Vingadores, Novos Vingadores, e ele também fez a versão mais recente das Guerras Secretas em 2015, 2016, e ele mais recentemente aí estava trabalhando toda a linha dos X-Men, né? Ele era meio que o cara que estava cuidando das ideias em torno dos X-Men, escreveu bastante e estava agora começando a largar mais a mão de outras pessoas, mas seguindo as suas diretrizes. E ele decidiu, inclusive pegando ideias que ele gostaria de utilizar na Marvel, mas não tem lá muito espaço para ele brincar, aí partir para uma outra coisa, né? Um universo onde ele quer ir apresentando as coisas
diariamente, inclusive ele está fazendo posts lá no Substack, mostrando os conceitos, né? Como é que funciona, que 3 mundos e 3 luas são essas, né? Agora enquanto a gente está gravando este nosso primeiro episódio de House of Griza, ele já mostrou, por exemplo, alguns dos primeiros concept arts, né? Dos designs para os habitantes desses mundos, feitos aí pelo Mike Del Mundo. Também ele tem o auxílio de outros criadores, que ele veio pedir um insight para criar esse selo e para criar esse universo, onde todos os produtos dessa linha vão se passar nesse universo. São a Tini Howard, o Ren V e também o Al Ewing, né? Todos os escritores que estão no primeiro time das editoras hoje, né? Trabalhando inclusive em Marvel ou DC. Então é só gente grande aí, certo? Os próprios também, o Huddleston e o Del Mundo também são caras que estão com conceito bem alto. Logo, a gente já tem um valor agregado muito forte a esse produto, né? E a esses conceitos. Falando em conceitos, uma coisa que eu acho que é bem legal de apontar, né? Conforme eu já fui lendo o que foi lançado até durante essa primeira semana, né, os primeiros artigos do Jonathan Hickman, ele fala bastante sobre como esse universo, né, de Three Worlds, Three Moons, ele tem um lance que eu já tinha visto antes de outra forma, mas que ele meio que bota um ponto em cima. Ele fala que esse universo ele tem um ciclo de ideologias e sistemas que vai rodando tanto na esfera mais ideológica como inclusive em questões mais basilares em termos de mundo, de ficção, como por exemplo a ciência e a magia, né? Imaginem aí um círculo e aí nós temos aqui a magia está em baixa, ou seja, ela não existe ou quase não existe nesse mundo, e a tecnologia está em alta, um mundo super, sei lá, cyberpunk, por exemplo, né? Ele não disse ainda exatamente como isso está se dando, mas esses outros 3 escritores que vieram com ele, o Ewing fez sistemas de ciência para esse mundo, a Tini Howard fez os sistemas de magia, e o Ren V foi chamado por ele para desenvolver uma espécie de sistema econômico para esses mundos, né? Esses 6 corpos que compreendem esse espaço de uma versão do sistema solar que está meio, na verdade, isolado do resto por N motivos, né? Eu não vou dar todos os detalhes, se vocês quiserem, vou botar aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem lá e darem uma olhada. Está em inglês, se vocês quiserem, se vocês curtirem o que eu estou falando, eu posso daqui a pouco fazer um novo vídeo para dar mais detalhes conforme eles forem saindo. A gente ter atualizações a respeito disso. Bem, Grisa, vai sair no Brasil? Não sei nem se vai sair físico, né? O lance é que por enquanto tem 3 formas de, pelo menos na newsletter do Hickman, no Substack do Hickman, você se inscrever, né? Além de claro, você só se inscrever gratuitamente, você vai poder tem uma mensal de $8, anual de $80 e também tem o pacote dos fundadores, Founders Pack, tipo como acontece em muitos jogos online, né, que são pagos. Tem isso de você comprar o Founders Pack e ter uma gama maior às vezes inclusive de agência junto ao produto, e é isso um pouco o que o Hickman quer fazer. Ele já falou inclusive que quem pagar o Founders Pack, que é $250 anuais, é uma grana federal, inclusive, né, até $8 é bastante dinheiro aqui no Brasil, considerando a nossa situação atual com o câmbio do dólar, mas a gente pelo menos vai poder ver
quem, né, pegar gratuitamente e ver aí o processo criativo se desenrolando, que eu acho que isso é o principal diferencial do Substack nesse momento. Quem, por exemplo, for do Founders Pack vai ter direito, inclusive, a ver conversas dele com outros criadores. Ele citou um criador que ele admira muito, que tem ideias parecidas com as dele. Esse lance aí dos ciclos tem muito a ver com os ciclos culturais que o Grant Morrison fala muito nas entrevistas dele, nas falas dele, inclusive também lá no Super Deuses, o livro dele que basicamente é o Multiversity, né, o antes de Multiversity, que ele lançou lá em 2006, que é um livro também que eu recomendo que vocês leiam, quiserem aí, leia Super Deuses, tá? Super Gods, a versão em português tem uma capa meio engraçada, mas o conteúdo vale muito a pena, demais. Como é que tá esse mundo aí de Three Worlds, Three Moons nesse momento, né, enquanto o Hickman está nos descrevendo? Esse mundo está no ápice da tecnologia. Ou seja, continuando a roda girar, a magia vai começar a voltar a este mundo por métodos que ainda não foram bem mostrados. Então, um mundo de ressurgimento mágico, certo? Em face de uma sociedade com tecnologia avançada, certo? Tanto que esses mundos, esses três planetas e essas 3 luas, elas se comunicam, se conectam, né? A história acontece não só em intramundos, mas deve acontecer não só em intramundos, mas também entre mundos. Já foi apresentado na newsletter os nomes desses lugares e como é que eles funcionam. Cada um tem suas próprias assim características bem específicas, suas idiosincrasias. São conceitos bem interessantes, né? Novamente, recomendo que vocês leiam, ou se vocês quiserem, falem aí nos comentários. Aproveita, se você quiser, faz a sua, deixa o seu likezinho, faz a sua inscrição, certo? Já estou falando isso aí, não sei que ponto do vídeo, não sei até quando é que vai esse vídeo, mas imagino que a gente esteja perto da metade, ou passando um pouquinho da metade. Ok, dito isso, falar um pouquinho sobre esse lance do Substack, né? Porque eu falei que há alternativas, né? Se você é um criador aí de conteúdo que for e quiser fazer algo parecido, curtiu a ideia, eu mesmo achei muito curioso e muito instigante, né, para que as pessoas acompanhem o processo criativo, porque é uma parada que a gente, inclusive o pessoal da própria sociologia, até os filósofos falam muito que hoje em dia, na nossa sociedade da informação, o valor maior é a transparência. Então esse lance de um criador de conteúdo, né, de conteúdo que normalmente não tem essa abertura, que não é um conteúdo feito só para a internet, como seria alguém que está na Twitch, tá? Um youtuber, como eu estou sendo um youtuber nesse momento. Quando a gente faz conteúdo para a internet, a gente normalmente já é um pouco mais aberto. Pessoal, a gente vai fazer tal coisa e tal. Mas isso em quadrinhos não tem essa coisa de a gente mostrar todo o processo e tudo. Isso geralmente fica fechado editorialmente, né? Então, o lance de plataformas de newsletter, que é uma coisa que parece que está vindo com alguma força nas indústrias culturais nesse momento, né? Principalmente nos Estados Unidos, aqui a gente vai ver, mas a gente tem como fazer aqui também, é algo que tá aí para dar uma virada, né, diferente, de demonstrar e de mesmo executar o road building, a contação de histórias mesmo em si, né, porque storytelling é o caramba, a construção de mundos também, porque o road building também é o caramba, vamos usar termos em português, pelo amor de Deus. E a gente tem alternativas a isso, por exemplo, o próprio Twitter, né, você que é twitteiro como eu, twitteire, nós podemos hoje usar nossas contas do Twitter, né, e aproveitar usar uma plataforma chamada Review, né, REVUE,
que o Twitter comprou, né? O Review by Twitter é uma plataforma de newslettering, né? Então é uma plataforma para você fazer a sua newsletter e poder, inclusive, já como ela está conectada com o Twitter, linkar materiais que você tenha retweetado ou tenha jogado, né, compartilhado na sua conta. Além dessa plataforma, que também é em inglês e tudo e tal, a gente tem uma outra, tá, que se chama o Pingback. Pingback, que eu até recebi dos criadores da plataforma, eu vou depois deixar aqui o arroba dele. Eu estava numa conversa aí no Twitter aí com outras pessoas, incluindo aí o Érico Assis, tradutor, também estava querendo falar sobre esse assunto recentemente lá no Twitter. Mostrou a plataforma e eu fui dar uma olhada rapidão e realmente inclusive eles estão implementando tudo que tem no Substack, só que uma plataforma em português, porque o grande problema a gente, por exemplo, de eu ou qualquer um de vocês fazer uma conta no Substack e querer produzir coisas do Substack é que para as pessoas acessarem o conteúdo premium elas vão ter que pagar em dólar. E isso não dá para fazer. Assim como o Patreon se tornou proibitivo, né, com o passar dos últimos anos por conta da ascensão do câmbio flutuante, né, chegando aí na casa dos R$5 enquanto eu estou gravando este vídeo. Fica muito proibitivo não para nós que produzimos, porque isso não faz diferença, mas para quem vai consumir. Então, uma plataforma nacional que a gente pode cobrar as pessoas em reais e as pessoas não terem um susto a cada mês por conta da flutuação do câmbio. Logo, a gente consegue entregar para mais pessoas, né, de uma maneira um pouco mais consistente, ter uma renda mais consistente a partir disso. E isso é muito interessante. Vão lá, vejam o Pingback, né? Uma pessoa que eu sei que tá lá e que é um cara que eu admiro bastante é o Load, né? Também tá aqui. Bem, se eu só tô aqui começando a ver o meu primeiro vídeo, o Load é um cara que tá anos-luz, né? Ele já tá em 2050. Eu recém tô aqui em 2021 ainda. Espero que passe logo, por favor. Pelo amor de Morrison. Tem dois pontos também que eu quero passar um pouco, que são bem interessantes do ponto de vista da indústria dos quadrinhos, principalmente da indústria dos quadrinhos americana em relação ao Substack. Esses movimentos aí de trazer criadores grandes para a plataforma, tirar eles das editoras, né? O James Tynion IV, ele recusou um novo contrato de exclusividade com a DC justamente para ele para o Substack. Um contrato que, inclusive, segundo ele, seria um contrato de 3 anos no qual ele ficaria escrevendo Batman, né? Que é uma parada que dá dinheiro certo, né? Por isso que tem, sei lá, 15 revistas do Batman e 15 revistas do resto, hoje em dia. Eu não sei, eu tô chutando, tá? Porque isso pode mudar conforme você está assistindo. Mas certamente, se você tiver 3 meses da publicação desse vídeo, vendo esse vídeo, vai ter muito mais revista do Batman do que qualquer outra coisa rolando na DC Comics. O Tynion recusou isso. O Hickman, vendo que não conseguiria aplicar todas as ideias que gostaria por questões de amarras editoriais, né, lá na Marvel, também optou por ir para o Substack. E o que isso traz, né? São dois pontos. Primeiro, que eu acho que o criador, né, a gente está falando do Tynion do Tynion IV e do Hickman, são dois criadores que já estão estabelecidos no mercado, certo? São dois roteiristas que têm seu público cativo, que tem pessoas que curtam muito suas histórias. Certamente, né, o nome deles tem peso, né? Tem lá, tem Scott Snyder. Scott Snyder, qualquer coisa que o Scott Snyder lançar vai dar algum dinheiro. É meio óbvio isso, mas tem autores que vão poder, daqui a pouco, justamente entrar com uma plataforma como o Substack, o quanto que eles realmente valem de dinheiro, certo? Vamos supor que um autor está ganhando um valor X, né, no seu contrato com uma editora, uma Marvel, a DC, e ele vai para o Substack, e daqui a pouco ele consegue 3 vezes isso. Poxa, na hora que ele for voltar, porque muitos desses criadores são criadores que também estão no negócio de super-heróis, porque querem escrever super-heróis, são fãs do gênero, inclusive. Né, a maioria de nós, né, acaba escrevendo quadrinhos porque gosta muito de quadrinhos, né, porque consome bastante, porque gosta muito da forma como
se inscreve. Eu mesmo também sou escritor, eu só tenho um quadrinho publicado até o momento, mas calma, tem mais coisas escritas vindo aí. Espero também poder falar delas aqui neste espaço de House of Griza, conforme a gente for passando pelos episódios. Esses autores vão poder mostrar o quanto valem, né, financeiramente falando, para dizer, não, é o seguinte, eu estou arrecadando tanto no Substack. Claro, isso já poderia ser feito antes com Patreon, por exemplo, sim, mas aqui a plataforma é diferente, ela tem um foco, comunicação direta com as pessoas que estão assinando, de forma que ela meio que, o lance do newsletter hoje é meio que uma ressurreição do blog, né, se a gente for parar para pensar. Eu quero ler mais a respeito disso, inclusive, para poder me deter sobre esse assunto com um pouco mais de cuidado. Essa coisa da newsletterificação, né, do processo, ela vai poder também mostrar essa interação direta entre criadores e leitores, e os leitores que realmente estão pagando, né? Porque, por exemplo, no Substack você só pode comentar nos posts, né? Nos posts na plataforma do Substack, né? Não no que você, claro, você recebe por e-mail, e também você pode ir lá no Substack, no canal do Substack, para ler os artigos, né? De repente ler vários ao mesmo tempo, né? Um seguido do outro. E só quem paga dinheiro é que pode comentar nesses posts. Então, a interação direta dentro da plataforma se dá através dos criadores e dos pagantes. Logo, a gente tem a chance de ter realmente as pessoas que estão botando dinheiro na mesa falarem diretamente e serem mais prontamente ouvidas. O que é realmente diferente de plataformas de financiamento que dependem às vezes da questão da comunicação ser feita externamente. Não, isso está integrado. Isso vai tornar com certeza essa comunicação mais frequente. Além disso, esse movimento, eu acho que ele pode ter, aí vou teorizar um pouquinho, né? Acho que qual pode ser o resultado disso, o que pode ser o resultado disso no mercado de quadrinhos, especialmente o dos Estados Unidos, em relação às grandes editoras, a relação dessas editoras com os seus talentos. Esses talentos, né, esses escritores, desenhistas, eles vão poder criar em plataformas como essa e talvez meio que sair da lógica de estrutura de mercado que hoje engessa algumas coisas, certo? Qual é que é o problema da pessoa estar escrevendo para a Marvel para DC um título regular? É a regularidade do título. Você tem que entregar um quadrinho todo mês. Boas histórias não necessariamente se escrevem assim. Tudo bem que a gente já tem graphic novels e tudo que permitem, mas as graphic novels elas acontecem, mas elas não acontecem na mesma proporção, número de títulos, que um quadrinho regular. Um quadrinho regular exige que os criadores estejam produzindo em uma certa velocidade, inclusive uma certa velocidade que nem todos conseguem produzir com mais qualidade, né? Alguns, a gente acompanha bastante, sempre acaba vendo que tem, por exemplo, alguns desenhistas que não conseguem segurar um título mensal por, sei lá, 4 meses a fio. Eles têm que ter gente fazendo, faz 2, 3 edições e aí entra um cara fazer uma, porque não dá para entregar às vezes 22 páginas por mês. Autores, né, que mais detalhistas, por exemplo, costumam ter esse defeito, ou pessoas simplesmente são lentas ao entregar esse trabalho que, além de criativo, também é artístico. O tempo da arte nem sempre é o tempo de mercado, não necessariamente o tempo de qualquer mercado, porque a gente também precisa, enquanto artistas, vender para sobreviver no mundo capitalista, mas tempo de criação, ele na forma como ele é explorado hoje, principalmente pelas maiores editoras e por essa estrutura de comic shop dos Estados Unidos, que acaba sendo
como ela vem para cá, ela acaba sendo reproduzida aqui, mas ela é gerada e ela é mantida lá, ela engessa algumas pessoas. Ela é um tanto... Ela é uma linha de montagem, né? Ela não é uma coisa que todo mundo aguenta, né? Ou muitos autores, por exemplo, passam um bom tempo fazendo isso, então, e depois preferem largar de mão. Outras responsabilidades com menos periodicidade, com menor periodicidade também. E muitos autores já andam fazendo isso. Por exemplo, você vê gente como a Mariko Tamaki, que escreve coisas para editoras mais independentes, mas que daqui a pouco tem uma tolerância um pouco maior de um quadrinho não sair todo mês, daqui a pouco sair a cada 2 meses, ou falhar um mês aqui e tal. Não rola uma cobrança tão grande de você não conseguir entregar todo mês. E ao mesmo tempo também pegar e entregar graphic novels, certo? Mas as graphic novels, elas são uma forma de sair disso. Quanto mais opções os artistas tiverem, né, os quadrinistas, escritores, desenhistas, etc., mais essas pessoas vão poder entregar trabalhos de maior valor agregado, de maior qualidade, porque essas pessoas vão poder estar trabalhando um pouco mais no seu próprio ritmo. E eu acho que isso é positivo. Queremos que cada vez mais outras opções surjam aí, né? A gente já tem as graphic novels, como eu já falei, já tem outras opções também fora do mercado convencional, como o Patreon, como nessas plataformas de financiamento coletivo que a gente já vê há bastante tempo. O próprio, não só de assinaturas, como também de financiamento por projeto, né? Como a gente for pegar um Apoia-se ou um Catarse, usando iniciativas brasileiras como exemplo, e que fomentam bastante o mercado. A gente, inclusive para o digital, né, no momento que a gente tem aí um encarecimento do custo de vida, né, e tudo, então produtos também que possam ser inclusive mais baratos, que papel é uma coisa cara e vai ser cada vez mais cara, a tendência é essa, pelo menos, considerando os custos não só produtivos, naturais, né, de produzir papel e etc., como inclusive os custos ambientais, né, que são cada vez maiores e que a gente anda vendo aí pelas notícias. Quem acompanha sabe que a coisa não está nada boa e está irreversível. Isso é isso, gente. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido praticamente esse vídeo de ensaio. Não sei exatamente como é que vai ficar. Vamos tentar manter esse formato, ou a gente pode fazer vídeos menores. O que você achou disso? Se você não chegou até o final desse vídeo, também fale aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu, diga aí, manda o seu contato, manda o seu alô para nós, né? Muito obrigado pelo pessoal aí, pela produção aí do Esquias, do Vinícius Schiavini, tá tornando este projeto em vídeo possível com a sua edição, né? Sigam a gente nas plataformas, pode aparecer aqui no canto, quem sabe, ou não, talvez a gente bote o link aqui embaixo. De qualquer maneira, aqui na volta você consegue falar mais com a gente. Se você quiser falar comigo direto, manda lá uma mensagem, me segue em @brisagrisa no Twitter e no Instagram, né? Fala como você achar melhor, né? Eu conheci um cara esses dias que tava falando do WhatsApp, né, em vez de WhatsApp, mas cada um com os seus problemas. Se todo mundo se entende, tá tudo certo. Mande também, se vocês quiserem, suas sugestões por aí ou por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sininho, que é legal para vocês receberem os meus próximos vídeos e outros, quem sabe. Muito obrigado e até a próxima. Bem-vindos a House of Grisa. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!